Que incrível ter você aqui para mais um episódio do Holy Flow 7.8 Cast, a sua dose de inspiração diária na prática. E hoje eu vou direto ao ponto. Como eu saí da depressão para me tornar uma pessoa de alta performance. Isso aqui é um assunto que eu não abro muito, mas hoje eu quero expor tudo que eu experimentei até descobrir essa questão da depressão na minha vida e como resolver alguns problemas. Então já anota essa frase que ela foi crucial no meu processo de despertar naquela época. A cada problema administrado, um gigante está adormecido. Olha só que doido isso aqui. Anota isso. A cada problema administrado, um gigante está adormecido. Anotou a frase? Agora, sai do lugar que você está, vai para o treino, se movimenta. Você já sabe. Holy Flow 7.8 Cast é para você ouvir se movimentando. Eu preciso que você esteja fazendo alguma coisa enquanto você escuta, com o teu bloco de notas aberto junto. E essa frase, ela ficou latente na minha vida em 2019, quando eu parei de competir em alta performance e eu comecei a me deparar com algumas crises externas. Então, eu não sei se vocês sabem, mas existe uma regularização hormonal enquanto a gente pratica esporte que te traz alguns neurotransmissores como endorfina, dopamina, serotonina, ocitocina. A gente tem, e tudo isso traz muito equilíbrio emocional. Só que quando eu parei de treinar nesse nível, eu tive esse desequilíbrio hormonal e eu comecei a entrar em algumas crises que eu nunca tinha passado antes na seriedade que eu tinha, que eu estava passando. E fui daí para terapeuta, da terapeuta passei por psiquiatra, fui diagnosticado, fui medicado, beleza, pega até aqui. Então não foi, eu acho que eu era ou eu sentia que eu era. Então a gente tem um diagnóstico aqui, vamos levar esse negócio a sério. Agora, foi do nada que eu entrei em depressão? Não. Qual foi a percepção que eu tive ao longo do caminho? E eu sei que isso aqui vai servir muito para você. Ao longo dos anos de 2014, 15, 16, 17 e 18, eu comecei a viver muito em evidência. Então, eu tinha influência, eu estava perto de pessoas, o tempo todo era aplauso pelos projetos e resultados que tinham, as competições geravam uma adrenalina que dava muito ênfase para viver aquelas coisas e tudo mais, e isso começou a colocar uma maquiagem em cima de todos os problemas pessoais que eu vivia, porque eu estava vivendo a luz dos holofotes na minha vida, dos aplausos, e como se aquilo solucionasse tudo para mim. Então eu estava empurrando a poeirinha para debaixo do tapete. E aí é por isso que eu volto para a nossa frase inicial. A cada problema administrado é um gigante adormecido. Só que o gigante acordou. E quando o gigante acorda, o estrago ele é gigantesco. Então, o que eu estou querendo falar com isso aqui? Ao longo desses anos, o sucesso em algumas áreas da minha vida me cegaram para resolver problemas em outras áreas. Emocional, mental, conjugal, financeiro, várias outras áreas. Então, eu só estava administrando os problemas, eu não estava resolvendo os problemas. Eu estava me acostumando a lidar com aquilo que era desagradável na minha vida, sem perceber o poder negativo que aquilo estava exercendo sobre toda a minha vida. E quando essas cortinas caíram, foi igual tirar o meu chão de uma vez só. E aí, de atleta de alta performance, em 3, 4 meses mais ou menos, eu estava num sofá ali depressivo, tomando remédio, passando por vários processos que eu não me reconhecia. Então foram anos construindo essa administração e falta de resolução de problemas, e quando de repente, tudo estoura. Então talvez você está nesse processo hoje de colocar os problemas debaixo do tapete, de dar um jeitinho de como lidar com eles. Vai por mim, pela minha experiência de vida.
para de administrar isso na sua vida e resolve. Dá ponto final no que tem que dar. Vai lá e coloca o dedo na ferida que tem que colocar. Vai lá e chama para conversa quem tem que conversar. Sai de onde você tem que sair. Entra onde você tem que entrar. Eu não sei o que é. Mas não dá mais para você ficar empurrando com a barriga. Porque, de repente, do nada, o teu chão vai se abrir e você vai cair num processo que você vai achar que não tem mais solução. Inclusive, na minha vida, suicídio já foi opção. Por quê? Você só quer fugir daquilo. Só que o buraco é tão grande que você não vê uma opção de sair do buraco. Você quer se enterrar mais. Então, talvez você está passando por esse processo de dificuldade agora também. Eu quero te falar, tem solução. Obviamente que tem solução. Mas a melhor solução é não entrar lá. Então, você precisa resolver os seus problemas. Ah, mas eu não tenho forças para isso. Eu tenho certeza que você tem pessoas que podem te ajudar hoje. Se você não tem, procura ajuda. Eu estou aqui à sua disposição. Me escreve para o meu time. Mas não fica no lugar que você está hoje. Não administra essa dor que você acha que o tempo vai curar. O tempo não cura nada. Ele só deixa você esquecer até um gatilho chegar e aumentar o volume daquilo. Nessa brincadeira de você achar que o tempo cura, você só vai aumentar o drama da tua própria vida. Porque o que está pequeno hoje você não trata, amanhã vai estar maior, depois vai estar maior, e aquilo que era uma pedrinha se torna uma grande montanha na sua vida. Então vai e muda. Trata, reconhece que você precisa de ajuda, reconhece que você não está vivendo aquilo que você deveria ou como você deveria, reconhece que a tua saúde não está em dia como você acha, saúde física, mental, espiritual, emocional. Seja vulnerável e reconheça que tem coisas que estão fora do lugar. Eu não fui vulnerável por anos na minha vida. E quando eu me dei por conta, eu estava no fundo do poço. Hoje, uma das ferramentas que eu uso é a vulnerabilidade. Então já estamos entrando aqui nessa solução. Eu aprendi a contar aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu estou passando, e mais do que isso, eu entendi que a vulnerabilidade, ela me tira dos lugares que eu não tenho que estar e me aponta os lugares que eu tenho que estar. Porque se você não é vulnerável, você acaba se acostumando com aquilo que você não merece viver e acha que aquilo é a única coisa que resta para você. Então, esse aqui é um ponto. E eu lembro que no meio desses processos eu comecei a identificar que dentro do meu estilo de vida eu tinha criado vários ambientes e cenários que me proporcionavam ter um estilo de vida depressivo. Então, segunda coisa, além da vulnerabilidade, começa a perceber hoje ambientes, pessoas, ocasiões e situações que você está sustentando na tua vida que te agridem e que te machucam. E isso precisa ser mudado de forma radical. Então eu lembro que nessa época eu treinava bem cedo e eu dava algumas aulas, eu já tinha uma assessoria. Depois eu tinha o resto do dia para descansar e fazer qualquer outra coisa. E no final do dia eu precisava só treinar de novo e dar aulas novamente. Isso me dava uma boa condição financeira, me colocava em evidência de algumas coisas, era um baita estilo de vida. Eu trabalhava mais ou menos 4 horas por dia, treinava mais ou menos 3 e estava conseguindo financeiramente prosperar em relação a isso. Tinha muita coisa legal acontecendo, porém esse gap no meio do meu dia, esse momento de muito ócio, sem nenhuma intencionalidade, estava me levando para um lugar muito depressivo, onde eu tinha criado vários quartinhos dentro desses momentos que me levavam a praticar coisas, a pensar em coisas que não estavam me fazendo muito bem. E é tão doido porque eu sempre achava que eu não conseguia performar se eu não tivesse o tempo de descanso merecido. Até eu ir para o meu primeiro treinamento de alta performance pessoal, quando eu tive que ficar acordado por 16 horas consecutivas em treinamento e fui desafiado a acordar no outro dia e treinar para voltar para mais 16 horas de treinamento, treinar, e eu fiz isso por 4 dias consecutivos e eu descobri que eu não precisava de todo o conforto que eu estava querendo me dar, de todo o vitimismo que eu estava querendo me dar, e eu percebi que dentro de mim existia uma força que eu não estava exercendo. Agora, junto com tudo isso, essa descoberta que existia algo poderoso dentro de mim,
eu fiz um acordo. Eu preciso trabalhar muito a minha vida espiritual. Por quê? Eu tinha intimidade com Deus? Tinha. Mas era muito mais para eu poder ajudar as pessoas do que realmente ter uma base sólida dentro de mim, da minha fé e do meu relacionamento com Jesus como o meu bom pai. Então eu estava muito mais preocupado em me equipar para ajudar as pessoas do que necessariamente poder trazer um relacionamento pessoal para a minha vida. E aí, dessa forma, quando eu comecei a entender isso, eu falei, preciso mudar esse estilo de relacionamento, o que foi muito bom para a minha vida. Então, talvez você que é um pouco mais cético em relação a isso, deixa eu te encorajar. A tua vida espiritual, o teu relacionamento com Deus impacta diretamente na tua saúde emocional também. Seja intencional em ter relacionamento espiritual com Deus para que Ele tenha um lugar de pai na sua vida. Porque muitas coisas que eu descobri ao longo desses processos era orfandade. Eu não tinha pai, eu nunca tive pai. Então essa orfandade estava me levando para escolhas erradas. Quando eu trouxe Deus como um pai para a minha vida, Ele começou a me sustentar nos meus momentos de crise. Isso foi muito especial. Os meus momentos de falta de fé, onde eu tomava decisões equivocadas, ansioso, porque eu não tinha uma perspectiva do futuro, eu comecei a entender, junto com Jesus, como o meu futuro já estava escrito nas mãos dele, o que ele planejava para mim. Então eu comecei a descansar em algumas coisas e não andar ansioso por coisa alguma. Quando eu descobri o quanto eu era amado por Deus de verdade, eu comecei a lançar fora alguns medos que criavam em mim cascas que me limitavam a ser vulnerável. Então, olha só quantas coisas que essas máscaras foram caindo, as cortinas foram se abrindo, as revelações foram acontecendo. E foi ali que eu descobri que eu poderia ter uma vida totalmente diferente que eu tinha. E eu precisei de coragem. Então, talvez hoje você precise de coragem para viver uma vida diferente. Mas é uma coragem que ela não ausenta o medo. É uma coragem que ausenta a covardia. Eu descobri no meio desse processo que o contrário de coragem não é medo, é covardia. E eu estava sendo covarde em não viver a vida que eu deveria. Quando eu assumi essa responsabilidade, comecei a ter muito mais clareza do poder, da autoridade, dos privilégios que estavam ao meu redor. Então, eu tomei uma decisão, falei, eu vou mudar isso. E eu fui entender mais sobre as minhas emoções. Um dos passos que eu tomei foi estudar neurociência comportamental, porque eu queria de fato estudar e entender o que estava acontecendo internamente em mim. Talvez você não vai estudar psicologia, você não vai estudar neurociência comportamental agora, mas você tem pessoas que estudaram que podem te ajudar. Você precisa ter revelação, você precisa ter consciência para se libertar disso. Então, um ponto foi, eu comecei a transformar as minhas horas de ócio em horas de produtividade ativa. O que isso quer dizer? Coisas que realmente faziam sentido para mim. Quando eu comecei a me sentir mais produtivo, comecei a me sentir mais leve, eu comecei a sentir que realmente a minha vida fazia mais sentido. E antes existia uma pressão em entregar resultado para as pessoas. Dessa vez não. Começou a ser gerado dentro de mim simplesmente um transbordar aonde naturalmente as pessoas que conviviam comigo eram impactadas por aquilo. E foi nesse processo que eu descobri, é até uma brincadeira, mas assim, eu descobri que nós somos como uma usina hidroelétrica. Se você parar para pensar, essa usina hidrelétrica, ela nasceu com uma identidade definida, o que ela é. Ela nasceu com um propósito, uma missão definida, que é gerar energia elétrica. Ela nasceu com uma necessidade de matéria-prima passar por ela, que é a água. E ela tem uma necessidade de tanto distribuir essa energia que ela gera, quanto escoar essa água que ela retém, para que ela possa ter, de fato, a ativação que ela nasceu para ter. Qual que é a analogia que eu faço em relação a gente ser como essa usina? Eu descobri que eu tenho uma identidade, quem eu sou, um filho amado de Deus. Eu descobri qual é a minha missão, que é despertar e potencializar a vida das pessoas através da atividade física. Eu descobri qual que era a minha matéria-prima, que era relacionamento com Jesus, atividade física, estudar. Eu passava horas assistindo séries de qualquer coisa
E hoje eu passo horas lendo livros, estou fazendo minha terceira pós-graduação, estudando. Eu me descobri um estudioso que eu não era, então assim, isso trouxe para mim essa revelação. Outra, eu descobri que através da energia elétrica que eu gero, existem variáveis infinitas que começam a acontecer. Porque através da energia elétrica que essa usina dispara, muita coisa acontece. Você está me ouvindo agora por causa da energia elétrica gerada pela usina, ou seja, conhecimento, entretenimento, diversão, segurança. Se você for pensar nesse aspecto, então eu acabei descobrindo que a minha missão de vida, que é despertar e potencializar as pessoas, ela entra numa seara que é infinita. O que acontece com a vida de alguém? O que acontece com a sua vida quando, através daquilo que eu falo, que eu te ensino, é despertado e potencializado? Para que lugar de resultado você vai? Pode ser infinito isso aqui. Então, eu exercer a minha missão com clareza te leva diretamente para um lugar de infinitas possibilidades, até a ativação do teu próprio chamado, muitas vezes. Então, quando eu comecei a me colocar nesse lugar, eu também descobri sobre o compartilhar o conhecimento e tudo aquilo que eu estava recebendo. Isso me colocou num lugar de pertencimento, de utilidade, não mais pelos aplausos ou por esconder algo, uma carência dentro de mim, mas simplesmente pelo que a minha preparação para existir de verdade, segundo a minha identidade e minha missão, era o suficiente para que as pessoas fossem impactadas. Então, eu não impacto pessoas para ter uma missão. Eu me preparo e a minha missão, em meio à execução dela, impacta as pessoas de forma natural. Esse foi um processo muito grande, que até hoje tem sido fundamental para sustentar as minhas bases. Junto com isso, eu criei alguns guardrails, eu criei alguns canais de proteção. Então você já ouviu aquela frase, se o cachorro morde, não vai lá pôr a mão nele que ele vai te morder? Eu criei alguns canais de proteção, onde eu sei que tem coisas que me atacam, que me abalam, que me afetam, e eu não vou mais lá naqueles lugares. Então tenha clareza do que leva você a ter essa condição emocional e mental depressiva e não vai mais para esse lugar. Isso aqui é uma questão de decisão também. E o outro ponto é com quem, de fato, eu devo ser vulnerável. Então eu criei um ciclo de relacionamento seguro para compartilhar meu coração. E você sabe que quando você pode ter o espaço de fala, de desabafar, você já se sente melhor. Talvez o que está faltando para você hoje é abrir mais o teu coração também e confessar aquilo que você está vivendo sem medo de ser julgado. E por que eu falo da questão da auto-performance? Antes eu achava que eu estava performando porque as pessoas me aplaudiam. Hoje eu tenho clareza disso por resultado concreto. Então, uma das outras revelações foi a ilusão do externo impedindo que eu tenha a revelação do interno. Hoje eu aprendi a olhar para dentro. Se você olhar para dentro, você vai reconhecer que existe muito mais coisas interessantes e legais dentro de você do que você acha. E quando você pega isso e coloca na prática, você começa a perceber que a sua vida é extremamente útil. Então você que está ouvindo hoje e está nesse lugar de tristeza profunda, de desânimo, até mesmo pensando se a tua vida faz sentido, pensando em tirar a sua própria vida, eu quero te encorajar. A tua vida ela é útil. A tua existência hoje ela é por um motivo muito claro. A criação anseia com grande expectativa a tua manifestação. Então, que esse meu depoimento de vida possa te encorajar a sair do lugar que você está hoje e viver, não uma vida extraordinária para a mídia, mas é uma vida extraordinária que faz sentido para você de verdade, que te dá ânimo de viver, que te dá alegria de passar pelos processos. E eu tô aqui como um amigo, como um parceiro, como um treinador para te receber nessa temporada difícil e despertar você para uma vida nova. Você não está sozinho nesse processo. E esses teus pensamentos, eu declaro agora que eles comecem a dar lugar para os pensamentos que vêm do alto. Para que os teus pensamentos de verdade agora, eles sejam reciclados por aquilo que Deus pensa a teu respeito. Que você é um filho, uma filha amada. Que você foi gerado no ventre da tua mãe por vontade de Deus. E que a tua vida agora ela tem importância. Então eu declaro sobre você. Que tudo que é de tristeza, de desânimo na tua vida, dê lugar agora à paz,
a alegria e a justiça de Deus sobre você. Que seja agora reintegrado em você a essência da vida. Que nesse momento você possa receber uma chama dentro de você que reativa os teus sonhos, que reativa os teus desejos, que realmente traz você de dentro dessa caverna para fora, na luz, numa vida extraordinária. Vem viver isso comigo. Se você não está perto da gente, vem viver isso com quem está perto de você. Mas eu declaro, sai da caverna hoje. É um novo tempo na sua vida. É um novo tempo nas tuas atitudes. E eu vou deixar você processar tudo isso agora e fico aqui à disposição, e é por isso que a gente fala que no Holy Flow nunca será só um treino, porque dentro da nossa comunidade a gente se importa com o que você está vivendo de verdade. E nós, como time, como família, estamos à disposição para te receber. Então, espero de fato que isso tenha te ajudado. Se você de fato precisa de ajuda, entre em contato com nós. Estamos à sua disposição para te servir nesse tempo. E assim a gente encerra mais um episódio do Holy Flow 7.8 Cast.